Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuação da leitura do Livro do Céu. Volume 3, trecho 96. 16 de julho de 1900. Os castigos servem para o bem das criaturas. Esta manhã, o meu adorável Jesus não veio. Depois de muito esperar, veio e me disse: minha filha, a melhor coisa é pôr-te em mim e em meu querer. Então, pondo-te em mim e sendo eu paz, ainda que visses mandar castigos, ficarias em paz, sem sentir perturbação. E eu, Senhor, estás sempre nisso, nos castigos. Acalma-te de uma vez e não castigues mais. Além disso, não posso me abandonar em seu querer nisto. E ele acrescentou: não posso me aplacar. O que dirias se visses uma pessoa nua que, em vez de cobrir a sua nudez, prestasse atenção a adornar-se com bagatelas, deixando as partes mais íntimas expostas à nudez? E eu ficaria horrorizada de vê-la e certamente desaprovaria.
E ele: pois bem, assim são as almas, nuas de tudo, não têm mais virtudes que cubram. Por isso é necessário que as golpeie, castigue-as, as despoje, para fazê-las entrar nelas mesmas e que se fixem na nudez de suas almas, coisa mais necessária que a do corpo. E se isto não fizesse, prestaria mais atenção às bagatelas, como a pessoa desaprovada por ti, as quais são coisas que se referem ao corpo, e não prestaria atenção à coisa mais essencial, qual é a alma, a que tornaram-se tão monstruosa que não se reconhece mais. Depois disto, parecia-me que tinha na mão a pequena couraça que, passando-a por detrás do pescoço, me amarrava e depois amarrava o seu a essa mesma corda. E assim fez ao coração e às mãos, e com isto parecia que me amarrava todo a seu querer. Tendo feito isso, desapareceu. Trecho 97, 17 de julho de 1900. Luísa dá um alívio a Jesus. Ele o faz considerar os castigos que evita. Tendo recebido a comunhão, não via, segundo o costume, o bendito Jesus. Depois de ter esperado muito, senti-me a sair de mim mesma e encontrei-o. Assim que o vi, ele me disse: filha, eu estava esperando por você para poder descansar um pouco em você, porque eu não posso mais. Me dê um alívio. Imediatamente o tomei em meus braços para satisfazê-lo e vi que tinha uma chaga profunda no ombro que dava compaixão e horror olhá-la. Então, por poucos minutos, repousou. Depois desse breve repouso, vi a chaga havia quase curado. E entre a maravilha e o espanto, e vendo-o mais aliviado, tomei coragem e disse-lhe: Senhor bendito, meu pobre coração está dilacerado pelo temor de que já não me ame. Temo que tenha incorrido em sua indignação, e por isso já não vens como antes, e não derrama mais em mim tuas amarguras. E não me dás mais meu bem, mas é meu sofrer. E negando-me isto, venha negar-me a ti mesmo. Dá a paz a um pobre coração. Diz-me, garante-me, jura-me, amas? Continuas a amar-me? E ele, sim, 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 amo-te. E eu, como posso ter certeza disso, quando se sabe que uma pessoa é realmente amada, tudo o que quer recebe? Eu te digo, não castigues as nações, e tu as castigas, te digo, derrama em mim tuas amarguras, e não as derramas, mas parece que desta vez avanças demasiado no castigo. Então, onde posso me apoiar para saber que você me ama? E ele: minha filha, você leva em conta os castigos que mando, mas o que economizo não os leva em conta. Quantos outros castigos teria mandado? Quantos mais massacres e mais sangue teria feito derramar, se não levasse em consideração aqueles poucos que me amam e que eu amo com um amor especial? Depois disso, parecia que Jesus tomava o caminho para ir onde acontecia o destroço de carne humana, e eu, querendo segui-lo, não me foi dado fazê-lo, e com suma amargura minha me encontrei em mim mesma. Trecho 98, 18 de julho de 1900. Os pecados das nações caem sobre elas mesmas, formando a sua ruína. Encontrando-me em meu estado habitual, vi meu adorável Jesus todo aflito dentro de meu coração e, ao mesmo tempo, vi muita gente que cometia muitos pecados. Estes pecados tomavam o voo para mim, para vir a ferir ao meu amado Senhor até dentro de meu coração. Mas Jesus os rejeitava de si e caíam sobre as mesmas nações, e caindo sobre elas, formavam sua própria ruína, mudando-se em tantas espécies de flagelos sobre os povos, que dava horror até aos corações mais duros. Então Jesus, afligindo-se de tudo, me disse: minha filha,
até onde chega a cegueira dos homens. Pois enquanto tentam me ferir a mim, ferem-se eles mesmos com suas próprias mãos. Trecho 99, 19 de julho de 1900. Luís oferece-se para sofrer, para evitar o sofrimento aos povos. Esta manhã, depois de ter estado toda a noite e grande parte da manhã esperando a meu adorável Jesus, ele não se dignava vir. Então, cansada de esperá-lo, esforcei-me por sair do meu habitual estado, pensando que já não era vontade de Deus. Enquanto me esforçava por sair, estando quase impaciente, no benigno Jesus movesse dentro de meu coração, fazendo-se ver apenas e olhando-me em silêncio. Impaciente como estava, disse-lhe: meu bom Jesus, como és cruel! Pode-se dar crueldade maior que esta de abandonar a uma alma em poder do impiedoso tirano do amor que a faz viver em agonia contínua? Oh, como você mudou de amante a cruel! Enquanto dizia isso, diante de mim via muitos membros de gente mutilada, e por isso acrescentei: ah, Senhor, quanta carne humana mutilada, quanta amargura e tristeza, que pena! Não teria sido menos cruel se te tivesse satisfeito neste meu corpo e o tivesses reduzido a tantos pedaços? Quantos pedaços fizeste estes membros? Não era menor mal ver sofrer uma só que a tantos pobres povos? Enquanto dizia isto, Jesus continuava a olhar-me fixamente, como se ficasse ferido, não sei dizer se também desgostoso, e me disse: no entanto, é o princípio do jogo, ainda é nada em comparação do que virá. Dito isto, se escondeu à minha vista, sem poder vê-lo mais, deixando-me um mar de amarguras. Trecho 100, 21 de julho de 1900. Necessidade de purgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma e não encontrando meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços toda a noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado tudo. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos, mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundiu a vida, a calma, acabou com minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então, esquecendo todas as minhas misérias, e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: apresse-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis. Vamos junto àqueles lugares onde acontecem tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. E ele, minha filha, não quero levar-te, porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. E eu, Senhor, como foi que permitiste isso? E ele, é absolutamente necessário para purgar em todas as partes. Para purgar todas as partes, porque no campo semeado por mim, cresceram tantas ervas daninhas, os espinhos que se fizeram árvores. E estas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picada de fetidez, tanto que não podem germinar outras espigas. Primeiro, porque lhes falta o terreno ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que recebe, que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança para extirpar tantas plantas mais, e o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentas. Por isso não te queira entristecer ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita a purgar. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ouvir-te falar de Jesus? Então de novo insisti que queria ir ver, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir, mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. E agora as almas purgantes,
tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma. Trecho 101, 25 de julho de 1900. Em Jesus não há crueldade alguma, senão que tudo é amor. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados, e no ar como dois sinais de castigo que davam horror. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ver tudo isto? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, disse-me: minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige, interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu neste jogo? As finezas de amor, as estratagemas, os beijos, as carícias, que reciprocamente nos dávamos, se bem que me ultrapassava, meu amado Jesus, porque eu, sendo débil, me sentia desfalecer. Tão é verdade que, não podendo conter em mim o que ele me dava, tenho dito: meu amado, basta, basta, que não posso mais, eu desfaço. Meu pobre coração não é tão grande para ser capaz de receber tanto, por isso basta por agora. Então, querendo me reprovar por falar do outro dia, docemente me disse: dizei-me as vossas querelas. Dizei-o, sou cruel? O meu amor para convosco mudou em crueldade? E eu, envergonhando-me de tudo, disse: não, Senhor, não és cruel quando vens, mas quando não vens, então direi que és cruel. E ele, sorrindo diante de minhas palavras, acrescentou: no entanto, você continua dizendo que quando eu não venho, eu sou cruel. Não, não, em mim não pode haver nenhuma crueldade, mas tudo é amor, e você deve saber que, se é como você diz, então mesmo ser cruel é amor maior. 102, 27 de julho de 1900. Veja os ataques à igreja na guerra da China. Encontrava-me toda preocupada por meu miserável estado, especialmente de que este não fosse mais vontade de Deus, considerando como sinal certo e escasso sofrer e suas contínuas privações, enquanto estava consumindo meu pequeno cérebro nisto e esforçando-me em sair desse estado. Meu sempre bom Jesus, como relâmpago, se fez ver, dizendo-me: minha filha, o que queres que eu faça? Diga-me, eu farei o que você quer. Ante esta proposta tão inesperada, não soube o que dizer. Sentia tal confusão de que o bendito Jesus deveria fazer o que eu queria, enquanto que sou eu a que deve fazer o que ele quer, que fiquei muda. Então, ao ver que eu não dizia nada, como relâmpago, fugiu. E eu, correndo atrás dessa luz, me encontrei fora de mim mesma. Mas não me encontrei, e girei pela terra, pelo céu, pelas estrelas, e agora o chamava com a voz, e agora com o canto, pensando entre mim que o bendito Jesus, ao ouvir minha voz e meu canto, ficaria ferido e com certeza o encontraria. Agora, enquanto girava, vi a matança cruel que se continua a fazer na guerra da China. As igrejas demolidas, as imagens de Nosso Senhor lançadas por terra. E isto é nada ainda. O que me deu mais espanto foi ver que, se agora o fazem os bárbaros, os leigos, depois o farão os falsos religiosos, que, desmascarando e fazendo-se conhecer quem são, unidos-se com os inimigos abertos da igreja, darão tal assalto que parece incrivelmente humano. Oh, quantas mortes mais cruéis ainda! Parece que eles juraram entre eles terminar com a igreja. Mas o Senhor tomará vingança deles, destruindo-os. Por isso, sangue por uma parte e sangue pela outra. Então me encontrei dentro de um jardim que me parecia que era a igreja. E dentro havia uma multidão de gente sob o aspecto de dragões, de víboras e de outros animais enfurecidos, que, devastando aquele jardim e logo saindo dele, formavam a ruína das nações. Enquanto via isto, encontrei o meu amado Senhor nos meus braços e disse-lhe: finalmente deixaste encontrar. És tu verdadeiramente o meu amado Jesus? E ele: sim, sim, sou teu Jesus. Eu queria dizer-lhe que livrasse tantas pessoas, mas ele, não me fazendo caso, toda aflita, acrescentou: minha filha, estou bastante cansado. Vamos para a cama descansar, se queres que me entretenha contigo.
E eu, temendo que fosse embora, fiz silêncio, fazendo-o dormir. Logo depois, reentrando em meu interior, deixando-me reanimada, sim, mas extremamente aflita. Volume 4, trecho 96. 22 de novembro de 1901. O eu carrega a marca de todas as ruínas, sem o eu, tudo é segurança. Depois de ter passado dias amargos de lágrimas, de privações e de silêncio, meu pobre coração não pode mais. Tanto é a dor fora de meu centro, Deus, que continuamente sou lançada entre profundas ondas de feroz tempestade em estado de forte violência em que sofro a cada momento a morte. E o que é mais, não poder morrer. Então, encontrando-me nessa situação, por pouco se fez ver e me disse: minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, diz-se que tem confiança naquela. Por isso vive do querer da outra e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo minha vontade, eu digo que tem fé. Assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco, e como a fé é simples, a fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade. E assim a alma readquire em tudo as características de pomba. Não queres, então, ser minha pomba? Em outra ocasião me disse: minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas têm-se bem guardadas dentro de algum cofre e com dupla chave. Por que você teme, então, se te tenho bem guardada no cofre da santa obediência? Custódia muito segura, onde não uma, mas duas chaves tem bem fechada a porta para ter proibido o acesso a qualquer ladrão, e mesmo a sombra de qualquer defeito? Só o eu carrega a marca de todas as ruínas. Mas sem o eu, tudo é segurança. Trecho 97, 27 de dezembro de 1901. Jesus, fornecedor da Santíssima Trindade. Separação dos sacerdotes. É inútil dizer-me, pobre estado, como me reduzir. Seria um querer recrudescer e fazer mais profundas as chagas de minha alma. Por isso passo tudo em silêncio, fazendo uma oferta ao Senhor. Então, esta manhã, enquanto chorava a perda do meu adorável Jesus, veio o confessor e deu-me obediência de pedir ao Senhor que se dignasse vir. Parece que veio, e tendo posto o confessor a intenção da crucifixão, participou-me as dores da cruz, e enquanto isso fazia, disse ao confessor: eu fui fornecedor da Santíssima Trindade, isto é, entreguei às pessoas a potência, sabedoria, caridade das divinas pessoas. Tu, sendo minha representante, não deves fazer outra coisa senão continuar minha mesma obra para as almas. E se não te interessares, vens a destroçar a obra iniciada por mim. E eu me sinto defraudado na execução de meus desígnios, e sou obrigada a retirar a potência, a sabedoria, a caridade que vos teria dado se tivesses cumprido a obra que te confiei. Depois disto, parecia que me transportava para fora de mim mesma, e de longe se viu uma multidão de pessoas, da qual vinha uma peste insuportável, e Jesus disse: minha filha, que divisão farão os sacerdotes entre eles? E este será o último golpe para fomentar entre os povos partidos e revoluções. E dizia o tom amargo que dava compaixão. Depois disto, lembrando-me do meu estado, disse-lhe: diz-me, Senhor meu, queres que me faça dar a obediência para acabar de estar nesse estado? Sobretudo que não sofrendo mais como antes, me sinto inútil. E ele respondeu-me: justo. Mas muito aflito, e o meu coração ficou inquieto, como se não quisesse que me dissesse isso. Então eu respondi: mas Senhor, não porque eu queira sair, mas quero conhecer o teu santo querer, porque como o meu estado era porque tu vinhas a mim e me participava os teus sofrimentos. Tendo cessado isto, temo que nem sequer queiras que continue na cama. E Jesus disse: você tem razão, você tem razão. Mas o quê?
Meu coração estava despedaçado pelas respostas dadas por Jesus bendito. E acrescentei: Mas, Senhor, diz-me pelo menos qual é a maior glória para ti, que continue assim mesmo que tenha que morrer, ou que me faça dar obediência e que termine meu estado. E Jesus, vendo que não terminava com isto, ele mesmo mudou o tema, dizendo-me: Minha filha, sinto-me ofendido por todos. Olha, mesmo as almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que faz ou não é culpa. Mas emendar-se, extirpar a culpa, isso não. E isto é sinal de que não há nem dor nem amor, porque a dor e o amor são dois ungüentos extremamente eficientes, que, aplicados à alma, a deixam perfeitamente curada, e o corrobora e fortifica principalmente a outro. Mas eu pensava em minha pobre situação e queria lhe dizer de novo para conhecer a vontade do Senhor com clareza. Mas Jesus me desapareceu. E eu, retornando em mim mesma, me via toda confusa sobre o que fazer. Então, para estar segura, expus tudo à obediência, que quer que continue no meu estado. Seja sempre feita a vontade do Senhor. Trecho 98, 29 de dezembro de 1901. As tribulações são necessárias a quem vive à sombra de Jesus. Estando toda oprimida, apenas vi o meu adorável Jesus, e olhando para mim, disse: Minha filha, para quem vive à minha sombra, é necessário que soprem os ventos das tribulações, a fim de que o ar infectado ao seu redor não possa penetrar nele. Embora esteja sob minha sombra, assim que os ventos contínuos agitando sempre este ar insalubre, o tem sempre distante e fazem soprar um ar puríssimo e saudável. Ao terminar, desapareceu, e eu compreendia muitas coisas sobre isto, mas não é necessário explicá-las, porque creio que é fácil compreender o significado. Trecho 99, 6 de janeiro de 1902. Efeitos portentosos de unir a nossa vida com a de Jesus. 2 palavras sobre a morte. Estando em meu habitual estado, depois de ter esperado muito, veio por pouco meu amadíssimo Jesus, e pondo-se junto a mim, me disse: Minha filha, quem busca uniformizar-se em toda a minha vontade, não faz outra coisa que adicionar um perfume demais e diferente a tudo o que fiz em minha vida, de modo de perfumar o céu, toda a igreja, e mesmo os mesmos maus sentem exalar este perfume celestial, tanto que todos os santos não são outra coisa que tantos perfumes. E o que mais alega à igreja e ao céu é que são distintos entre eles. Não só isto, mas quem busca continuar minha vida, obrando o que fiz, até onde pode, e onde não pode, ao menos com o desejo e com a intenção. Eu o tenho em minhas mãos como se estivesse continuando toda a minha vida em dita alma, não como coisa passada, mas como se no presente vivesse. E isto é um tesouro em minhas mãos, que duplicando o tesouro de tudo o que fiz, disponho para o bem de todo o gênero humano. Então, você não gostaria de ser um destes? Eu me senti toda confusa e não soube o que responder. E Jesus desapareceu. Mas pouco depois voltou e ao mesmo tempo via várias pessoas que temiam muito a morte. Então eu, vendo isto, disse: Meu Jesus gentil, será defeito em mim não temer a morte, enquanto vejo que tanto a teme os demais? E eu, em vez disso, pensando só que a morte me unirá para sempre contigo e terminará o martírio de minha dura separação. O pensamento da morte não só me dá nenhum temor, senão que me é de alívio. Me dá paz e faço festa por isso, deixando de lado todas as demais consequências da morte. E Jesus, filha, na verdade esse temor extravagante de morrer é loucura, já que cada um tem todos meus méritos, virtudes e obras como passaporte para entrar no céu. Havendo-os dado em doação a todos, e muito mais se aproveitando esta doação minha, acrescentou o seu,
E com todas essas coisas, que medo se pode ter da morte? Enquanto que com este passaporte seguro, a alma pode entrar onde quiser, e todos, por consideração do passaporte, é respeitado e passado. Quanto a ti, este não temer nada a morte é por ter tratado comigo e ter experimentado como é doce e amada a união com o sumo bem. Mas deve saber que a homenagem mais agradável que me pode oferecer é desejar morrer para unir-se comigo, e é a mais bela disposição da alma para pulgar-se, e sem nenhum intervalo passar diretamente pelo caminho do céu. Dito isto, desapareceu. Trecho 100. 11 de janeiro de 1902. O amor, para ser perfeito, deve ser triplo. Fala do divórcio. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, por um pouco viu meu adorável Jesus, e eu, assim que o vi, disse-lhe: Doce bem meu, diz-me, continuas a amar-me? E ele: Sim, mas sou amante e ciumento, zeloso e amante, mas bem te digo que para ser perfeito o amor deve ser triplo. E em mim há esta tripla condição de amor. Primeiro, amo-te como Criador, como Redentor e como amante. Segundo, te amo em minha onipotência, que me serviu para te criar e criar tudo por amor teu. De modo que o ar, a água, o fogo e todo o resto te dizem que te amo, que por amor teu os fiz. Te amo como minha imagem e te amo por ti mesma. Terceiro, eu te amo, Ab eterno. Te amo no tempo e te amo por toda a eternidade. Isto não é outra coisa que um sopro que saiu fora do meu amor. Imagina tu que será aquele amor que contenho em mim mesmo. Agora tu estás obrigada a retribuir-me este triplo amor, amando-me como teu Deus, no qual deves fixar-te toda, e não fazer sair nada de ti que não seja amor por mim, amando-me por tua conta e pelo bem que a ti vem, e amar-me por todos e em todos. Depois disto, me transportou para fora de mim mesma e me encontrei no meio de muitas pessoas que diziam: se confirmar esta lei, pobre mulher, tudo lhe será para mal. E todos esperavam ansiosamente ouvir o pró ou o contra. E se via em outro lugar isolado que estavam muitas pessoas discutindo entre elas. E um deles tomava a palavra e os, e tendo fadigado muito, saiu à porta e disse: certamente sim, em favor da mulher. Ao ouvir isso, todos de fora faziam festa, e os de dentro ficavam todos confundidos, tanto que nem sequer tinham coragem de sair. Acho que é esta lei do divórcio que dizem, e eu compreendia que não a confirmaram. Trecho 101, 12 de janeiro de 1902. A cegueira dos homens, Jesus fala do divórcio, as contradições são pérolas preciosas. Parece que continua a vir um pouco meu adorável Jesus. Aliás, esta manhã, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver os graves males da sociedade e as suas grandes amarguras, e derramou abundantemente em mim parte do que o amargava, e depois disse-me: minha filha, olha um pouco até onde chegou a cegueira dos homens, até querer formar leis iníquas e contra eles mesmos e seu bem-estar social. Minha filha, por isso te chamo de novo aos sofrimentos, a fim de que, oferecendo-te comigo a divina justiça, aqueles que devem combater esta lei do divórcio obtenham luz e graça eficaz para resultar vitoriosos. Minha filha, eu tolero que façam guerras, revoluções, que o sangue dos novos mártires inunde o mundo. Isto é honra para mim e para a minha igreja. Mas esta lei brutal é uma afronta à igreja, e a mim é abominável e intolerável. Enquanto dizia isto, eu vi um homem que lutava contra esta lei, cansado e sem forças em atitude de querer retirar-se da empresa. Então, junto com o Senhor, o incentivamos e ele respondeu: vejo-me quase só para lutar,
impossibilitado para obter o propósito. Eu lhe disse: coragem, porque as contradições são tantas pérolas das quais o Senhor se servirá para adorná-los no céu. E ele tomou fôlego e seguiu com a empresa. Depois disto vi outro ocupado, pensativo, não sabendo o que decidir. E alguns lhe diziam: sabe o que queres fazer? Sai de Roma. E ele: não posso. É palavra dada a meu pai. Expurei minha vida, mas sair jamais. Depois que nos retiramos, Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Trecho 102, 14 de janeiro de 1902. Não se é digno de Jesus se não se esvazia de tudo. Em que consiste a verdadeira exaltação? Estando em meu estado habitual, veio meu adorável Jesus e me disse: minha filha, não pode ser verdadeiramente digno de mim, senão só quem esvaziou tudo de dentro de si e se encheu tudo de mim, de modo a formar de si mesmo um objeto todo de amor divino. Tanto que meu amor deve chegar a formar sua vida, e a me amar não com o seu amor, mas com o meu amor. Depois acrescentou: o que significam aquelas palavras? Depois do trono os poderosos e tem exaltado os pequenos? Que a alma, destruindo-se totalmente a si mesma, se enche toda de Deus. E amando a Deus como o próprio Deus, Deus exalta a alma a um amor eterno. E esta é a verdadeira e a maior exaltação, e ao mesmo tempo a verdadeira humildade. Depois continuou: o verdadeiro sinal para conhecer se possui este amor é se a alma não se ocupa de nenhuma outra coisa senão de amar a Deus, de fazê-lo conhecer e fazer que todos o amem. Depois, retirando-se em meu íntimo, ouvi que rezava, dizendo: sempre santa e indivisível Trindade, vos adoro profundamente, vos amo intensamente, vos agradeço perpetuamente por todos e nos corações de todos. E assim a passei, ouvindo quase sempre que rezava dentro de mim e eu junto com ele. Volume 6, trecho 96. 5 de março de 1905. Fala da cruz. Estando sofrendo um pouco mais que o habitual, por pouco tempo veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, a cruz é sustento dos fracos, é fortaleza dos fortes, é germe e custódia da virgindade. Dito isto, desapareceu. Trecho 97, 20 de março de 1905. O verdadeiro amor e as verdadeiras virtudes devem ter o seu princípio em Deus. Continuando o meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, o amor que não tem o princípio em Deus não pode dizer-se amor verdadeiro. E as mesmas virtudes que não têm princípio em Deus são virtudes falsificadas, porque tudo que não tem princípio em Deus não pode dizer-se nem amor, nem virtude, mas sim luz aparente, que acaba por converter-se em trevas. Em seguida, acrescentou: como por exemplo, um confessor trabalha, sacrifica-se tanto por uma alma. Isto é coisa santa. Aparentemente chega ao heroísmo. Porém, se isto faz porque obteve, ou espera obter alguma coisa, o princípio de seu sacrifício não está em Deus, senão em si mesmo e por si mesmo. Portanto, não se pode dizer virtude. Trecho 98. 23 de março de 1905. Glória e complacência de Jesus. Encontrando-me no meu estado habitual, por pouco tempo veio o bendito Jesus e eu lhe disse: Senhor, é a tua glória ou o meu estado? E ele: minha filha, toda a minha glória e toda a minha complacência é que te quero toda mais em mim. Depois acrescentou: o tudo está na desconfiança e temor da alma em si mesma, e na confiança e firmeza em Deus. Dito isto, desapareceu.
Trecho 99. 28 de março de 1905. Efeitos da perturbação. Encontro contínuo de Jesus com uma alma. Encontrando-me no meu estado habitual, quando mal chegou o bendito Jesus e tendo eu dito a uma alma perturbada, pensa em não querer estar perturbada, não só por teu bem, mas muito mais por amor de nosso Senhor, porque a alma perturbada, não só está ela perturbada, senão que faz-se perturbar Jesus Cristo. Depois disse entre mim, que disparate disse. Jesus não pode perturbar-se jamais. Então, ao ouvir-me, disse, minha filha, em lugar de um absurdo, há dito uma verdade, porque em cada alma forma uma vida divina. E se a alma está turbada, esta vida divina que eu vou formando fica também turbada. E não só isto, senão que jamais chega a cumprir-se perfeitamente. E como relâmpago se foi. Então eu continuei meu acostumado trabalho interior sobre a paixão. E tendo chegado aquele momento do encontro de Jesus e Maria no caminho da cruz, de novo fez-se ver e disse-me, minha filha, também como a alma me encontro continuamente. E se no encontro que faço com a alma a encontro em ato de exercitar as virtudes e unida comigo, me recompensa da dor que sofri quando encontrei minha mãe tão dolorosa por minha causa. Trecho 100. 11 de abril de 1905. A perseverança é selo da vida eterna, o desenvolvimento da vida divina. Estando muito aflita pela privação do meu adorável Jesus, estava dizendo para mim, como se fez cruel comigo, eu mesma não sei entender como seu bom coração pode chegar a fazê-lo. E além disso, se o perseverar lhe agrada tanto, como é que minha perseverança não comove seu bom coração? Enquanto dizia estes e outros disparates, de improviso veio e me disse, certamente a coisa que mais me agrada da alma é a perseverança, porque a perseverança é selo da vida eterna e desenvolvimento da vida divina. Porque assim como Deus é sempre antigo e sempre novo e imutável, assim a alma com a perseverança, com tê-la praticado sempre é antiga, e com a atitude de fazer é sempre nova, e cada vez que a faz, renova-se em Deus, permanecendo nele imutável e sem se dar conta. E como, com a perseverança, faz a aquisição contínua da vida divina em si mesma, adquirindo a Deus, sela a vida eterna. Pode haver selo mais seguro que o próprio Deus? 101, trecho 101, 16 de abril de 1905. Sofrer é reinar. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo fez-se ver meu amável Jesus com um cravo dentro do coração, e aproximando-se a meu coração, me tocava com seu mesmo prego. Eu senti apenas mortais e depois me disse, minha filha, este prego me põe o mundo até dentro de meu coração e me dá uma morte contínua. Assim que por justiça, como eles me dão morte contínua, assim permitirei que se dê morte entre eles, matando-se como cães. E enquanto dizia isto, fazia-me ouvir os gritos dos revoltosos, tanto que fiquei ensurdecida por 4 ou 5 dias. Por isso, estando sofrendo muito, pouco depois voltou e me disse, hoje é o dia das palmas, em que fui proclamado rei. Todos devem aspirar a um reino. E para adquirir o reino eterno, é necessário que a criatura adquira o regime de si mesma com o domínio de suas paixões. O único meio para isso é o sofrer, porque o sofrer é reinar, isto é, com a paciência se põe em ordem a si mesmo, fazendo-se rei de si mesmo e do reino eterno. Trecho 102. 20 de abril de 1905. A humanidade, nestes tempos, encontra-se como osso fora de lugar. Como saber se as paixões foram dominadas?
Encontrando-me em meu estado habitual, quando mal chegou o bendito Jesus, quase em ato de castigar as nações, me disse: Minha filha, as criaturas me laceram a carne, pisoteiam meu sangue continuamente, e eu permitirei que suas carnes sejam laceradas e seu sangue derramado. A humanidade, nesses tempos, se encontra como osso fora de lugar, fora de seu centro, e para colocá-lo em seu lugar e fazê-lo entrar novamente em seu centro, é necessário que o destrua. Depois, acalmando-se um pouco, continuou: Minha filha, a alma pode saber se tem dominado suas paixões, se quando tocada pelas tentações ou pelas pessoas, não as toma em conta. Como, por exemplo, é tentada pela impureza. Se tem dominado esta paixão, a alma não faz caso, e a mesma natureza fica em seu posto. Se não a tem dominado, a alma se entristece, se aflige, e em seu corpo sente correr o rio purulento. Ou uma pessoa mortifica, injuria a outra. Se essa dominou a paixão da soberba, fica em paz. Se não assim for, sente correr o rio de fogo de desprezo, de altaneira, que a põe toda alterada, porque a paixão, quando existe, quando chega a ocasião, sai e assim por diante. Amém, Fiat.